Milionário acorda sem memória em um hospital e descobre uma enfermeira que cuida dele com dedicação. Ao investigar seu passado, encontra uma conexão inesperada com o vilarejo de onde ela veio. Descobertas graduais revelam que suas ações humanitárias podem ter gerado consequências graves. Agora, ele enfrenta um dilema moral, tentando reconstruir sua vida e descobrir quem tentou destruí-lo. O bip constante do monitor cardíaco foi o primeiro som que penetrou sua consciência. Era como um farol sonoro, guiando-o de volta à realidade. Seus olhos se abriram lentamente, ajustando-se à claridade do quarto de hospital. As paredes brancas, o cheiro de antisséptico, tudo parecia estranho e, ao mesmo tempo, era a única realidade que conhecia naquele momento. Miguel tentou se mover, mas seu corpo protestou. Cada músculo parecia pesado e bandagens cobriam parte de seus braços e tórax. A confusão em sua mente era ainda mais perturbadora que o desconforto físico. Onde estava? Como havia chegado ali? E mais importante, quem era ele? Uma enfermeira entrou no quarto, seus passos suaves contra o piso de linóleo. Ela tinha traços latinos marcantes e um sorriso gentil que transmitia tranquilidade. Seu crachá identificava-a como Ana Torres. "Bom dia, Sr. Mendes. É bom ver que acordou", ela disse, aproximando-se para verificar seus sinais vitais. "Como está se sentindo?" Miguel Mendes. As palavras soaram vazias em sua mente. Eram supostamente seu nome, mas não despertavam nenhuma familiaridade. Não sei." Sua voz saiu rouca, como se não fosse usada há muito tempo. "Não consigo me lembrar de nada." Ana parou o que estava fazendo e o observou com atenção. Seus olhos escuros demonstravam uma mistura de preocupação e compaixão. "É normal estar confuso depois do que aconteceu", ela explicou, ajustando o soro. "O médico virá vê-lo em breve. Por enquanto, precisa descansar." "O que aconteceu? Comigo?" ele perguntou, tentando se sentar. "Por favor, não se esforce." Ana gentilmente o impediu. "O Dr. Santos explicará tudo quando vier. Agora vou trazer algo leve para você comer." Enquanto ela saía do quarto, Miguel tentava organizar seus pensamentos. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem de referência. Fragmentos desconexos flutuavam em sua mente. O som de martelos contra madeira, vozes distantes falando em um idioma que não conseguia identificar, o cheiro de terra molhada. Nada fazia sentido. Logo, o quarto começou a receber uma série de visitantes. Médicos e enfermeiros entravam e saíam, fazendo perguntas e exames. O Dr. Santos, um homem de meia idade com óculos de armação dourada, explicou que ele havia sofrido um acidente grave, mas os detalhes pareciam vagos e imprecisos. "Sr. Mendes, o senhor é um homem muito importante", o médico comentou enquanto examinava suas pupilas. "Há vários repórteres querendo notícias suas. Sua empresa já enviou representantes." "Empresa?" Miguel sentiu uma nova onda de confusão. "Que empresa? Por que ele seria importante?" Ana retornou mais tarde com uma bandeja de comida e algumas revistas. Enquanto o ajudava a se acomodar, ela parecia diferente dos outros profissionais. Menos formal, mais genuína em sua preocupação. "Achei que isso poderia ajudar", ela disse, colocando as revistas sobre a mesa de cabeceira. "São algumas reportagens sobre seus projetos. Talvez ajude a refrescar sua memória." Miguel pegou uma das revistas e seu próprio rosto o encarou da capa. Na foto ele usava um terno elegante e sorria ao lado de crianças em um ambiente que parecia uma escola recém-construída. A manchete dizia: "Miguel Mendes, o filantropo que transforma vidas." "Isso sou eu?" ele murmurou, tocando a página com dedos trêmulos. "Sim", Ana respondeu suavemente. "O senhor tem feito muito bem por muitas pessoas." Enquanto folheava as páginas, Miguel sentia-se como um espectador assistindo à vida de outra pessoa. As reportagens falavam de doações milionárias, projetos humanitários, construções de escolas e hospitais em comunidades carentes. O homem descrito ali parecia um santo, mas ele não conseguia conectar-se com aquela imagem. "Ana", ele chamou quando ela estava prestes a sair do quarto. Você me conhecia antes do acidente?" Ela hesitou por um momento.
seus dedos apertando levemente a borda da bandeja que segurava. Não, Sr. Mendes. Comecei a cuidar do senhor apenas quando chegou aqui. Havia algo em sua voz, uma nota quase imperceptível de tensão que Miguel não conseguiu decifrar. Antes que pudesse questionar mais, ela se despediu com um sorriso educado e saiu do quarto. Sozinho novamente, Miguel voltou sua atenção para a janela. O sol se punha sobre a cidade de São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Em algum lugar lá fora estava sua vida, suas memórias, sua identidade. Por que então sentia como se estivesse observando tudo através de um vidro embaçado? Fechou os olhos e tentou se concentrar. Novamente fragmentos de memória surgiram. O som de chuva forte, vozes exaltadas, o ranger de uma porta velha. E então, mais nítida que as outras lembranças, a imagem de uma pequena chave enferrujada. Seu coração acelerou sem que soubesse o motivo. Aquela chave significava algo importante. Mas o quê? O monitor cardíaco começou a bipar mais rapidamente e Miguel abriu os olhos, forçando-se a respirar devagar. Uma coisa estava clara. Havia muito mais em sua história do que as revistas contavam. E algo lhe dizia que Ana Torres, a enfermeira, de olhar compassivo e sorriso contido, também fazia parte desse mistério. Na manhã seguinte, Miguel foi despertado por vozes exaltadas no corredor. Reconheceu uma delas como a de Ana, normalmente tão calma, agora em tom firme e defensivo. O Sr. Mendes não está em condições de receber tantas visitas, ela argumentava. Suas orientações médicas são claras. Você não entende a urgência da situação, respondeu uma voz masculina, autoritária. Sou Ricardo Vasconcelos, diretor financeiro das empresas Mendes. Há decisões que precisam ser tomadas imediatamente. Miguel observou pela fresta da porta entreaberta, enquanto Ana mantinha sua posição, bloqueando a passagem de um homem alto de terno cinza, impecável. Sinto muito, Sr. Vasconcelos, mas como responsável pelos cuidados do paciente não posso permitir. O Dr. Santos deixou instruções específicas sobre visitas. Ricardo ajustou a gravata visivelmente contrariado. Está bem, voltarei em outro momento, mas por favor, entregue isto a ele. Estendeu um envelope pardo que Ana aceitou com relutância. Quando ela entrou no quarto, Miguel fingiu estar acordando. Ana sorriu, embora seus olhos parecessem preocupados. Bom dia, Sr. Mendes. Desculpe se o barulho o acordou, ela disse, colocando o envelope sobre a mesa. Como se sente hoje? Melhor, eu acho, respondeu, observando-a com curiosidade. Você sempre protege seus pacientes com tanto vigor? Um leve rubor coloriu as bochechas de Ana. Apenas sigo as orientações médicas. O senhor precisa de tranquilidade para se recuperar. Miguel pegou o envelope, sentindo seu peso considerável. Conhece esse Ricardo Vasconcelos? Apenas de vista. Ele tem vindo ao hospital frequentemente desde seu acidente, sempre insistindo para vê-lo. Ana fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. O senhor não se lembra dele? Miguel abriu o envelope, revelando uma pasta cheia de documentos. Contratos, planilhas financeiras e relatórios preenchiam as páginas, todos carregando o logotipo das empresas Mendes. Não, respondeu, folheando os papéis. Assim como não me lembro de nada sobre essas empresas. Enquanto examinava os documentos, uma foto escorregou entre as páginas. Nela, Miguel estava ao lado de Ricardo e outros executivos, todos sorridentes, em frente a um canteiro de obras. Ao fundo, uma placa anunciava: Projeto Novos Horizontes, Construindo Sonhos. A imagem provocou uma sensação estranha em seu peito. Por um momento, sentiu o cheiro de terra molhada e ouviu o som distante de máquinas de construção. A mesma memória fragmentada que o perseguia. Ana, chamou, sua voz baixa. Você já ouviu falar do projeto Novos Horizontes? A enfermeira, que organizava os medicamentos próxima à janela, parou por um instante. Quando se virou, seu rosto estava composto, mas Miguel percebeu uma mudança sutil em sua postura. Li algo a respeito nas revistas, respondeu vagamente. Era um projeto de construção de casas populares, não era? Antes que Miguel pudesse questionar mais, o Dr. Santos entrou no quarto para a visita matinal.
Enquanto o médico o examinava, ele notou que Ana havia se retirado silenciosamente. Seus exames estão promissores, informou o médico. Se continuar progredindo assim, poderá receber alta em breve. Doutor, Miguel começou, por que não me contam exatamente como vim parar aqui? Que tipo de acidente sofri? O médico removeu os óculos, limpando-os metodicamente com um lenço. Foi encontrado inconsciente em sua casa. As circunstâncias exatas ainda não estão claras, mas havia sinais de queda. O importante é que está se recuperando bem. A resposta vaga só aumentou suas suspeitas. Por que todos pareciam evitar detalhes sobre o acidente? Após a saída do médico, Miguel voltou sua atenção aos documentos. Entre contratos e relatórios financeiros, encontrou uma série de fotos de diferentes projetos sociais. Em todas elas aparecia sorridente, inaugurando escolas, creches, hospitais. Mas uma imagem em particular chamou sua atenção. Um pequeno vilarejo cercado por montanhas, com casas simples recém-construídas. Algo naquela paisagem despertou uma inquietação profunda. No final da tarde, Ana retornou para seus últimos cuidados do dia. Miguel percebeu que ela evitava olhar para os documentos espalhados sobre sua cama. Ana, chamou quando ela estava prestes a sair. Você acredita que as pessoas podem mudar? Que alguém pode passar a vida inteira construindo algo e então descobrir que não é quem pensava ser? Ela parou na porta, suas mãos apertando a prancheta que carregava. Acredito que o importante não é quem fomos, mas quem escolhemos ser agora, respondeu suavemente antes de deixar o quarto. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia do lado de fora de sua janela, Miguel foi assaltado por um sonho vívido. Estava em pé na chuva, em frente a uma casa inacabada. Alguém gritava seu nome, mas quando se virava para olhar, acordou sobressaltado. Ao lado de sua cama, entre os pertences pessoais que haviam sido trazidos de sua casa, uma pequena caixa de madeira chamou sua atenção. Nunca tinha reparado nela antes. Com mãos trêmulas, abriu a tampa, revelando um compartimento forrado de veludo vermelho. Estava vazio, exceto por uma marca circular na superfície, do tamanho exato de uma pequena chave. A descoberta da caixa vazia perturbou o sono de Miguel pelo resto da noite. Quando os primeiros raios de sol atravessaram a janela do hospital, ele já estava desperto, sua mente fervilhando de perguntas. O formato circular marcado no veludo vermelho não saía de seus pensamentos. Ana entrou no quarto mais cedo que o habitual naquela manhã, carregando uma bandeja com café da manhã e alguns medicamentos. Seus olhos denunciavam uma noite mal dormida. O senhor tem uma visita especial hoje, anunciou, ajustando a altura da cama. Sua assistente pessoal, Helena Martinez, recebeu autorização do Dr. Santos para vê-lo. Miguel percebeu uma tensão sutil na voz de Ana ao mencionar o nome. Você a conhece? Ela tem ligado todos os dias para saber de sua evolução, respondeu Ana, evitando seu olhar enquanto organizava os medicamentos. Parece muito dedicada. Antes que Miguel pudesse fazer mais perguntas, uma mulher elegante de cerca de 50 anos entrou no quarto. Helena Martinez tinha uma presença marcante, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um tablet firmemente seguro contra o peito. Miguel, que alívio vê-lo acordado! Exclamou Helena, aproximando-se da cama. Seus olhos astutos avaliaram rapidamente o ambiente, detendo-se por um momento em Ana, que se retirava discretamente. Assim que ficaram sozinhos, a expressão de Helena mudou. Precisamos conversar sobre assuntos urgentes. Ricardo me contou sobre sua visita frustrada ontem. Sinto muito, mas não me lembro de você. Miguel respondeu sinceramente. Nem de Ricardo, nem das empresas, nem de nada da minha vida. Helena sentou-se na poltrona ao lado da cama, seu rosto suavizando-se. Trabalho com você há 15 anos, Miguel. Sei de todos os seus projetos, suas decisões, seus segredos. E agora, mais do que nunca, preciso que confie em mim. Ela ligou o tablet e começou a mostrar fotos e documentos. Nas últimas semanas, antes do acidente, você estava agindo de forma diferente. Parecia preocupado, distraído. Passou dias revisando documentos antigos do projeto Novos Horizontes. O que há de tão especial nesse projeto?
Miguel perguntou, inclinando-se, para ver melhor as imagens na tela. Foi sua primeira grande iniciativa social, Helena explicou. Construção de casas populares em vilarejos carentes. Um projeto ambicioso que inspirou todos os outros que vieram depois. Mas... Helena hesitou, olhando rapidamente para a porta. Houve complicações, questões que nunca vieram a público. Você estava determinado a resolver algo relacionado a isso quando... Sua voz falhou. Miguel sentiu uma pontada de dor de cabeça quando uma memória súbita o atingiu. Estava em um escritório escuro, gritando com alguém. Não podemos deixar isso continuar. Sua própria voz ecoava em sua mente. Helena, ele chamou, pressionando as têmporas. Onde está a chave? Que chave? Ela perguntou, parecendo genuinamente confusa. Pequena, antiga, deveria estar com meus pertences. Miguel, você não tinha nenhuma chave quando foi encontrado. Apenas seu celular, carteira e... Ela parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Nesse momento, Ana retornou ao quarto. Desculpem interromper, mas está na hora dos medicamentos do Sr. Mendes. Helena levantou-se, recompondo-se rapidamente. Claro, voltarei em outro momento. Miguel, pense no que conversamos. E lembre-se, nem todos são o que parecem ser. Após sua saída, um silêncio pesado pairou no quarto. Ana administrava os medicamentos com eficiência profissional, mas Miguel notou que suas mãos tremiam levemente. Ana, ele chamou suavemente. De onde você é? A pergunta pegou-a desprevenida. Por um momento pareceu que ela não responderia. De um pequeno vilarejo no interior, disse finalmente. Vim para São Paulo em busca de oportunidades melhores. Esse vilarejo tinha montanhas ao redor? Ana derrubou um frasco de remédios que rolou sob a cama. Quando se abaixou para pegá-lo, Miguel viu que seus olhos estavam marejados. Por que está perguntando isso? Sua voz era quase um sussurro. Porque tenho sonhado com um lugar assim, e algo me diz que não é coincidência você estar aqui. Ana endireitou-se, segurando o frasco com força. Sr. Mendes, às vezes melhor deixar o passado onde ele está. E se o passado for a única chave para entender quem realmente sou? Ela caminhou até a janela, observando a cidade lá fora. Algumas verdades têm o poder de mudar tudo, disse finalmente. O senhor está preparado para isso? Antes que Miguel pudesse responder, ouviram vozes alteradas no corredor. Ricardo Vasconcelos discutia novamente com a equipe médica, dessa vez mais exaltado. Ele precisa assinar estes documentos hoje. Não podemos mais adiar. Ana moveu-se rapidamente para a porta, mas parou por um instante. Sr. Mendes, esta noite é meu último plantão aqui. Estou sendo transferida para outra ala. A notícia atingiu Miguel como um soco no estômago. Por quê? Ordens superiores, respondeu ela sem se virar. Aparentemente, alguns acham que estou envolvida demais com seu caso. Quando ela saiu, Miguel ficou encarando a caixa de madeira vazia sobre sua mesa de cabeceira. Em sua mente, as palavras de Helena ecoavam. Nem todos são o que parecem ser. Mas quem estava realmente jogando? Um jogo de aparências? E por que sentia que Ana era a única pessoa verdadeiramente sincera em meio a tanto mistério? O crepúsculo tingia o céu de São Paulo quando Ana iniciou seu último plantão no setor. Miguel observava o movimento do hospital pela janela, tentando organizar os fragmentos de informação que havia coletado nos últimos dias. A visita de Helena deixara mais perguntas que respostas, e a iminente transferência de Ana parecia longe de ser uma coincidência. Achei que já estaria dormindo. Ana comentou ao entrar no quarto para a verificação noturna. Sua voz soava diferente, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Como posso dormir com tantas perguntas sem resposta? Miguel respondeu, virando-se para encará-la. Por que estão te transferindo, Ana? A verdadeira razão. Ela fechou a porta do quarto suavemente e aproximou-se da janela onde ele estava. Por um longo momento, apenas observou a cidade junto com ele. Vila das Flores, disse finalmente. Era assim que se chamava o vilarejo onde eu morava. Tinha montanhas ao redor, exatamente como nas suas memórias. Miguel sentiu seu coração acelerar.
O projeto Novos Horizontes? Sim, Ana confirmou, sua voz embargada. Foi lá que tudo começou. O senhor chegou com grandes promessas e planos ainda maiores. Para nós era como um milagre. Famílias que nunca sonharam ter casa própria, finalmente teriam um lar. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Meus pais receberam uma das casas. Eu estava terminando meus estudos de enfermagem na época, fazendo trabalho voluntário no posto de saúde local. O senhor até tirou uma foto comigo e outras pessoas da comunidade durante a inauguração. Miguel fechou os olhos, tentando capturar a memória que se formava. Havia uma festa, música local, comida típica. O senhor se lembra? Ana perguntou, seus olhos brilhando de surpresa. Fragmentos, ele respondeu, frustrando, como peças soltas de um quebra-cabeça. Mas por que isso está sendo escondido de mim? Por que sua transferência? Ana mordeu o lábio hesitante. Então, retirou um envelope amassado do bolso do uniforme. Porque encontrei isto no lixo do escritório administrativo ontem à noite. Alguém tentou se livrar dele, mas a faxineira é minha amiga e me alertou. Miguel abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um relatório técnico datado de 6 anos atrás, detalhando problemas estruturais nas construções do projeto Novos Horizontes. Palavras como material inadequado e risco de desabamento saltavam das páginas. No mês passado, Ana continuou, sua voz mal contendo a emoção, houve deslizamentos em Vila das Flores depois de uma forte chuva. 3 casas do projeto foram interditadas. Meus pais, eles tiveram que sair às pressas. Agora estão morando com parentes. Miguel sentiu uma onda de náusea. Em sua mente, flashes de memória começaram a se conectar. Discussões acaloradas, em reuniões, documentos sendo escondidos, uma voz alertando sobre consequências. Eu não sabia, murmurou mais para si mesmo que para Ana. Ou sabia? É por isso que estava investigando o projeto antes do acidente? O que me intriga, Ana disse, sentando-se na beira da cama, é que encontrei algo mais. Ela tirou do bolso um pequeno recorte de jornal. Esta notícia é de 3 dias antes do seu acidente. O senhor havia convocado uma reunião extraordinária do Conselho das Empresas Mendes. Ia fazer um anúncio importante. Miguel examinou o recorte. A matéria era pequena, mas significativa. Falava sobre rumores de uma grande reestruturação nas empresas e possíveis mudanças na gestão dos projetos sociais. Helena mencionou que eu estava agindo diferente, revisando documentos antigos. Miguel recordou. Acha que descobri algo? Acho que estava prestes a fazer algo a respeito, Ana respondeu. E alguém não queria que isso acontecesse. Um barulho no corredor fez os dois se sobressaltarem. Ana rapidamente guardou o relatório e o recorte. Preciso continuar minha ronda, ela disse, movendo-se em direção à porta. Mas antes, ela hesitou, então tirou algo do outro bolso. Era uma chave antiga, pequena e levemente enferrujada. Os olhos de Miguel se arregalaram. Onde encontrou isso? Estava com seus pertences quando chegou ao hospital. Eu aguardei quando vi Ricardo Vasconcelos vasculhando suas coisas no primeiro dia, enquanto você ainda estava inconsciente. Algo me dizia que era importante. Miguel pegou a chave, sentindo seu peso familiar na mão. Encaixava perfeitamente na marca da caixa de veludo vermelho. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntou, olhando nos olhos dela. Porque amanhã não estarei mais aqui, Ana respondeu com tristeza. E porque, diferente do que Helena disse, algumas pessoas são exatamente o que parecem ser. Eu só quero justiça para minha comunidade, Sr. Mendes. E acho que, no fundo, o senhor também queria isso antes do acidente. Quando ela saiu do quarto, Miguel ficou observando a chave em sua mão. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, junto com uma nova memória que emergiu. Estava em seu escritório, tarde da noite, guardando documentos em um cofre. Um cofre que esta chave provavelmente abria. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo, e com ela a certeza de que sua vida não era exatamente o que as revistas pintavam. Havia segredos enterrados no projeto Novos Horizontes. Segredos pelos quais talvez ele tivesse tentado lutar. E agora, com a ajuda inesperada de uma enfermeira corajosa de Vila das Flores, tinha uma chance de descobrir a verdade.
A manhã da alta hospitalar chegou com uma mistura de apreensão e determinação. Miguel observava Helena organizar sua saída com eficiência metódica, dando ordens pelo telefone e coordenando uma equipe de segurança particular que ela insistira em contratar. É apenas por precaução, explicou ao perceber seu olhar questionador. Você ainda está se recuperando, e a imprensa certamente vai tentar uma aproximação. O apartamento para onde estava voltando ocupava a cobertura de um edifício luxuoso nos jardins. Enquanto o elevador subia, Miguel sentia-se como um intruso em sua própria vida. As últimas palavras de Ana, antes de sua transferência, ainda ecoavam em sua mente, junto com o peso da pequena chave escondida no bolso de seu casaco. Mandei preparar seu escritório exatamente como estava, Helena comentou, guiando-o pelo apartamento. Achei que seria bom para ajudar nas suas memórias. O espaço era elegante e minimalista, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Obras de arte contemporânea decoravam as paredes, mas nenhuma foto pessoal à vista. Era como se o lugar fosse mais uma extensão corporativa do que um lar. Vou deixar você descansar, Helena disse, colocando uma pasta sobre a mesa do escritório. Aqui estão alguns documentos que precisam de sua atenção quando se sentir disposto. Ricardo passou a manhã toda me ligando sobre isso. Assim que ficou sozinho, Miguel começou a explorar o apartamento metodicamente. Cada gaveta, cada armário poderia conter pistas sobre sua vida. No closet, encontrou dezenas de ternos alinhados por cor, todos com etiquetas de alfaiates famosos. Na cozinha, impecável, os eletrodomésticos pareciam nunca terem sido usados. Foi no escritório que algo finalmente chamou sua atenção. Atrás de uma tela abstrata na parede, encontrou um cofre embutido. Seu coração acelerou ao inserir a pequena chave enferrujada na fechadura lateral, quase escondida sob um painel decorativo. O cofre não abriu. Frustrado, Miguel examinou melhor o mecanismo. Havia também um teclado numérico. A chave sozinha não era suficiente. Precisava de uma combinação. Sentou-se à mesa do escritório tentando pensar. Seus olhos pousaram sobre a pasta deixada por Helena. Dentro, encontrou contratos pendentes e relatórios financeiros, todos requisitando sua assinatura com urgência. Entre eles, um documento chamou sua atenção. Era um pedido de transferência de fundos significativos para uma conta nas Ilhas Cayman. Seu celular tocou, fazendo-o sobressaltar. Era uma mensagem de um número desconhecido. Hospital Santa Cruz, cafeteria 15 horas. Preciso te contar algo importante. Ana. Miguel olhou para o relógio. 14h30. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro que Helena havia deixado sobre o aparador. O Hospital Santa Cruz ficava a poucos quarteirões. Enquanto dirigia, notou um carro escuro seguindo-o à distância. A equipe de segurança contratada por Helena presumiu. A cafeteria estava movimentada quando chegou. Procurou por Ana entre as mesas, mas não a encontrou. Em vez disso, uma senhora de idade, usando o uniforme de funcionária da limpeza, aproximou-se. Sr. Mendes? Chamou discretamente. Ana pediu para entregar isso. Deixou um pequeno papel dobrado sobre sua mesa e se afastou rapidamente. Ana não pôde vir, dizia o bilhete. Estão monitorando seu telefone, mas precisava avisar. Alguém andou procurando documentos antigos no arquivo morto do hospital. Pessoas importantes fazendo perguntas sobre sua internação. Cuidado com quem confia. Vila das Flores não foi o único projeto com problemas. Miguel sentiu um arrepio. Olhando pela janela da cafeteria, viu o mesmo carro escuro estacionado do outro lado da rua. Não era segurança, era vigilância. De volta ao apartamento, encarou novamente o cofre. O bilhete de Ana mencionava outros projetos com problemas. Sentou-se ao computador e começou a pesquisar sobre todas as iniciativas sociais das empresas Mendes dos últimos anos. Um padrão começou a emergir. Em diferentes locais, projetos de construção enfrentaram problemas estruturais meses ou anos após a conclusão. As notícias eram pequenas, dispersas, fáceis de ignorar individualmente. Mas juntas contavam uma história perturbadora. Em seu celular, encontrou um aplicativo de notas protegido por senha.
Após várias tentativas, conseguiu acessá-lo usando a data de inauguração do projeto Novos Horizontes, um número que tinha visto nos documentos do hospital. A última nota era de 3 dias antes do acidente. Material encontrado. HM. Envolvida desde o início. Reunião conselho, amanhã 9 horas, acabar com tudo. HM Helena Martinez. Naquele momento, ouviu o som do elevador chegando ao seu andar. Vozes familiares ecoaram no corredor. Helena e Ricardo. Com movimentos rápidos, Miguel voltou ao cofre. A data de inauguração do projeto. Digitou os números no teclado. O mecanismo girou suavemente. Dentro, encontrou uma pasta vermelha com o logotipo das empresas Mendes e a inscrição Confidencial. Mas antes que pudesse abri-la, a porta do escritório começou a se abrir. Com um movimento rápido, Miguel escondeu a pasta, vermelha sob sua jaqueta, no momento em que Helena e Ricardo entravam no escritório. O coração batia acelerado contra o papel, como se os segredos contidos ali pulsassem com vida própria. Miguel, que surpresa encontrá-lo aqui, Helena comentou, seu sorriso não alcançando os olhos. Achei que estaria descansando. O apartamento é meu, não é? Ele respondeu mantendo um tom casual enquanto fechava discretamente o cofre com o cotovelo. Estava tentando me familiarizar com o ambiente. Ricardo Vasconcelos atravessou a sala com passos firmes, sua presença dominando o ambiente. Ótimo, já que está aqui podemos resolver algumas pendências urgentes. Ele colocou sua pasta sobre a mesa próximo aos documentos que Helena havia deixado mais cedo. Na verdade, Miguel disse, levantando-se com cuidado para não deixar a pasta vermelha à mostra, estou bastante cansado. Acho que me excedi um pouco hoje. São apenas algumas assinaturas. Helena insistiu, seu tom suave mascarando uma firmeza inflexível. Questões que não podem mais esperar. A transferência dos fundos, principalmente, para as Ilhas Cayman, Miguel completou, observando atentamente as reações de ambos. Curioso como esse assunto parece tão urgente. Um silêncio tenso preencheu o escritório. Helena e Ricardo trocaram um olhar rápido. É um procedimento padrão, Ricardo explicou, sua voz controlada, para a proteção dos investimentos da empresa. Você mesmo estabeleceu esse protocolo anos atrás. Miguel caminhou até a janela, sentindo o peso da pasta contra seu corpo. O sol da tarde lançava sombras longas sobre a cidade, criando um jogo de luz e escuridão que parecia apropriado para o momento. Sabem o que é interessante? Ele começou, virando-se para encará-los. Passei a tarde pesquisando sobre nossos projetos sociais. Encontrei um padrão curioso de problemas estruturais. Vila das Flores não foi um caso isolado. O rosto de Helena empalideceu levemente. Miguel, você não está em condições de se preocupar com isso agora. O médico recomendou... O médico? Ele a interrompeu. O mesmo que evitava me dar detalhes sobre meu suposto acidente? Ou talvez devêssemos falar sobre as pessoas que andaram vasculhando o arquivo morto do hospital. Ricardo deu um passo à frente, sua postura mudando sutilmente. Do que você está falando? Estou falando de Vila das Flores, Miguel respondeu, sua voz ganhando força. De casas construídas com material irregular, de famílias que perderam tudo, de dinheiro desviado para contas offshore. Você não sabe o que está dizendo, Helena interviu, sua máscara de preocupação começando a rachar. Está confuso, misturando fatos. Não, Miguel a cortou, puxando a pasta vermelha de dentro da jaqueta. Acho que pela primeira vez desde que acordei no hospital, estou começando a ver as coisas com clareza. O rosto de Helena transformou-se ao ver a pasta. Onde conseguiu isso? No mesmo lugar onde você esperava encontrá-la, imagino. É por isso que estão aqui, não é? Não eram as assinaturas que vocês queriam. Ricardo moveu-se rapidamente em direção a Miguel, mas parou quando vozes foram ouvidas no corredor. Era a equipe de segurança, fazendo sua ronda programada. Você não entende, Helena disse, sua voz agora quase suplicante. Tudo o que fizemos foi para proteger a empresa. O dinheiro desviado das obras era necessário. O mercado é implacável. Miguel, você mesmo dizia isso. E o acidente? Miguel perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Também foi necessário.
Foi um infeliz acidente, Ricardo respondeu rapidamente. Você estava transtornado, revisando documentos antigos, ameaçando expor. Ele parou abruptamente, percebendo que havia falado demais. Miguel abriu a pasta vermelha, revelando contratos, recibos e uma série de e-mails impressos. Vocês tinham razão em uma coisa. Eu realmente estava prestes a expor tudo. E agora vou terminar o que comecei. Seja razoável, Helena tentou argumentar. Pense no escândalo, nos empregos que serão perdidos. Pense nas famílias que já perderam tudo. Uma voz firme soou da porta do escritório. Ana estava parada ali, ainda usando seu uniforme do hospital, segurando um celular que gravava a conversa. Como você? Helena começou, mas Ana a interrompeu. A senhora de limpeza do hospital não era a única aliada que eu tinha, ela disse entrando na sala. E vocês não eram os únicos monitorando telefones. Miguel sentiu uma onda de alívio ao vê-la. Você recebeu minha mensagem? Sim, Ana respondeu, sem tirar os olhos de Helena e Ricardo. Assim como o Ministério Público recebeu toda a documentação que você vinha coletando antes do acidente. Aquela reunião do conselho que você planejava vai acontecer, mas não do jeito que eles esperavam. Som de passos no corredor anunciava a chegada de mais pessoas. Helena e Ricardo se entreolharam, percebendo que seu tempo havia acabado. Sabe o que é irônico? Miguel disse olhando para seus antigos confidentes. Vocês acharam que tirar minhas memórias me impediria de descobrir a verdade. Mas foi justamente perder tudo que me permitiu ver as coisas como elas realmente são. Os dias que se seguiram ao confronto no escritório foram um turbilhão de acontecimentos. A imprensa, que antes celebrava Miguel Mendes como o grande filantropo de São Paulo, agora fervilhava com manchetes sobre o escândalo nas empresas Mendes. Helena e Ricardo foram afastados de seus cargos enquanto as investigações prosseguiam. E uma auditoria externa começou a vasculhar cada centavo investido nos projetos sociais. Miguel observava a cidade da mesma janela de seu escritório, mas agora com outros olhos. Ana estava ao seu lado organizando documentos que serviriam de prova para o inquérito. Ainda não acredito que você conseguiu reunir tanta coisa em tão pouco tempo, ele comentou, admirado com a pilha de papéis sobre a mesa. Não foi sozinha, Ana respondeu, um pequeno sorriso nos lábios. Depois que comecei a fazer perguntas em Vila das Flores, outras pessoas começaram a falar. Funcionários do hospital, trabalhadores dos canteiros de obra, até mesmo alguns executivos de menor escalão que suspeitavam de irregularidades. Miguel pegou uma foto antiga que encontraram entre os documentos. Nela, estava ao lado de Ana, durante a inauguração das casas em Vila das Flores, 6 anos atrás. Ambos sorriam para a câmera, cheios de esperança no futuro. É estranho, ele disse contemplativo. Olho para esta foto e vejo duas pessoas diferentes. Eu realmente acreditava estar fazendo o bem, não é? Acreditava, Ana confirmou, sentando-se na cadeira próxima. E é por isso que Helena e Ricardo trabalharam tanto para manter você afastado dos detalhes operacionais. Sabiam que se descobrisse a verdade, não aceitaria. Um som de notificação interrompeu a conversa. Era uma mensagem no celular de Ana. Mais 3 famílias de Vila das Flores haviam aceitado participar do processo. Como estão seus pais? Miguel perguntou, percebendo como ela ficava tensa sempre que o assunto surgia. Adaptando-se, ela respondeu guardando o celular. O apartamento do meu tio é pequeno, mas pelo menos estão seguros. Ainda não consigo convencê-los a entrar com uma ação individual. Orgulho? Gratidão, Ana corrigiu, seus olhos encontrando os dele. Mesmo com tudo que aconteceu, eles ainda se lembram do homem que apareceu no vilarejo, prometendo uma vida melhor. E de certa forma conseguiu. Eu não estaria aqui se não fosse por aquele projeto. Miguel levantou-se, caminhando até uma grande mesa de reuniões onde plantas e projetos estavam espalhados. Eram os novos planos para a reconstrução das casas afetadas, desenvolvidos por uma equipe de engenheiros independentes. Sabe o que é irônico? Ele comentou estudando os desenhos. Mesmo com todo o desvio de dinheiro, ainda temos recursos suficientes nas contas offshore para refazer cada casa, e ainda sobraria para indenizar as famílias.
Como descobriu as senhas das contas? Não descobri, ele sorriu. Mas Helena era metódica demais. Guardava tudo em planilhas codificadas no computador dela. Quando a polícia apreendeu o equipamento, foi questão de tempo. Ana se aproximou, observando os projetos. As novas casas seriam mais resistentes, adaptadas ao terreno, com sistemas de drenagem adequados para evitar futuros problemas com chuvas. O pessoal do Ministério Público ligou hoje cedo, ela comentou. Querem marcar sua deposição para a próxima semana. Você se sente preparado? Para contar uma história que ainda estou tentando entender? Ele riu sem humor. Vai ser interessante. Mas sim, estou pronto. Não posso deixar que o medo de parecer confuso impeça a justiça de ser feita. O telefone da sala começou a tocar. Era a nova equipe jurídica, querendo confirmar detalhes para a Assembleia Extraordinária do Conselho, que aconteceria no dia seguinte. Miguel atendeu, fazendo anotações enquanto ouvia as orientações. Ana aproveitou o momento para se aproximar da janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Lembrou-se de outros crepúsculos, em Vila das Flores, quando observava o mesmo céu e sonhava com uma vida diferente na cidade grande. Eles querem antecipar a reunião para as 9, Miguel informou após desligar. Aparentemente, alguns conselheiros estão nervosos com a possibilidade de serem implicados no esquema. E estão? Alguns sabiam, outros preferiam não saber. O importante é que agora temos apoio suficiente para aprovar o plano de reestruturação. Hannah assentiu, ainda contemplando a cidade. E depois, o que acontece com as empresas Mendes? Miguel se juntou a ela na janela, seus ombros quase se tocando. Vamos recomeçar, fazer do jeito certo desta vez. Sem intermediários, sem desvios, sem mentiras. E eu quero que você faça parte disso. Ela se virou surpresa. Como assim? Preciso de alguém que conheça a realidade das comunidades, que não tenha medo de apontar erros, que coloque as pessoas acima dos lucros, ele explicou. Alguém em quem eu possa confiar. Está me oferecendo um emprego? Ana perguntou. Um sorriso brincando em seus lábios. Estou oferecendo uma parceria, Miguel corrigiu. Vila das Flores será apenas o começo. Temos muito trabalho pela frente. Antes que Ana pudesse responder, ouviram vozes no corredor. A equipe de engenheiros havia chegado para a última reunião do dia. Era hora de transformar plantas e projetos em realidade. Então, Miguel perguntou enquanto caminhavam em direção à sala de reuniões. Aceita o desafio? Ana parou por um momento pensativa. Com uma condição, respondeu finalmente. Começamos por Vila das Flores. Minha família e aquelas pessoas já esperaram tempo demais. Miguel estendeu a mão. Um gesto formal que carregava o peso de uma promessa. Fechado. Quando suas mãos se encontraram, ambos sentiram que aquele aperto de mão simbolizava mais que um acordo profissional. Era o início de algo novo, construído sobre as ruínas do passado, mas com fundações muito mais sólidas. A chegada da comitiva das empresas Mendes à Vila das Flores causou um rebuliço no pequeno vilarejo. Moradores se aglomeravam nas janelas e portas, observando os carros que subiam a estrada de terra. Miguel, no banco do passageiro, sentia o peso dos olhares. Ana dirigia em silêncio, seus dedos tamborilando nervosamente no volante. Tem certeza que quer começar por aqui? Ela perguntou, estacionando próximo à igreja local. A assembleia do conselho mal acabou. Poderíamos ter esperado mais alguns dias. Foi você mesma quem disse, Miguel respondeu, ajustando a gravata. Estas pessoas já esperaram tempo demais. O centro comunitário havia sido escolhido para a reunião com os moradores. Era um salão simples, com cadeiras de plástico dispostas, em círculo e cartazes desbotados nas paredes. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, onde algumas senhoras se movimentavam, preparando o que parecia ser um lanche improvisado para os visitantes. Hannah reconheceu seus pais entre as pessoas que já se acomodavam no salão. Sua mãe, Dona Clara, mantinha uma expressão reservada, enquanto seu pai, seu José, não conseguia esconder a desconfiança no olhar. Boa tarde a todos, Miguel começou,
sua voz ecoando no ambiente agora silencioso. Sei que muitos aqui me reconhecem, embora eu não tenha todas as memórias deste lugar. Um burburinho percorreu a sala. A história do acidente e da perda de memória de Miguel havia chegado ao vilarejo, misturada com rumores sobre o escândalo nas empresas. Mas estou aqui, hoje, ele continuou, porque algumas verdades não precisam de memória para serem reconhecidas. O que foi feito com Vila das Flores, com suas casas, com suas famílias, foi errado. E agora quer consertar tudo com mais promessas? A voz de seu José soou forte no salão. Como podemos confiar? Ana deu um passo à frente, colocando sobre uma mesa central plantas e documentos. Por isso trouxemos não apenas promessas, mas garantias legais. Cada família terá acesso aos projetos, aos custos, aos materiais que serão usados. E mais importante, vocês farão parte de todo o processo de reconstrução. Minha filha, Dona Clara falou pela primeira vez, sua voz suave, mas firme. Você abandonou seu emprego no hospital para isso? Não abandonei, mãe, Ana respondeu, trocando um olhar rápido com Miguel. Apenas percebi que posso ajudar mais pessoas deste jeito. Um senhor idoso se levantou no fundo do salão. Era seu Manuel, antigo líder comunitário. E quanto às famílias que já gastaram suas economias tentando reformar suas casas, quem vai ressarci-las? Cada caso será analisado individualmente. Miguel explicou abrindo sua pasta. Temos um fundo específico para indenizações, mas mais que isso, queremos criar um programa de desenvolvimento local, gerar empregos na própria reconstrução, estabelecer cursos profissionalizantes. Bonitas palavras, uma voz feminina interrompeu. Era Helena Souza, professora da escola local, como as que ouvimos da última vez. Mas agora temos crianças estudando em salas improvisadas porque o prédio novo rachou. O clima na sala ficava cada vez mais tenso. Ana percebeu que Miguel suava ligeiramente, ainda não totalmente recuperado do período no hospital, mas seus olhos mantinham-se firmes, enfrentando cada questionamento. Senhora Helena, ele respondeu, a escola será nossa prioridade imediata. Trouxemos uma equipe de engenheiros que começará uma avaliação estrutural ainda hoje. E desta vez, a comunidade escolar participará de cada decisão. E quanto a vocês dois? Seu José voltou a falar, olhando de Miguel para Ana. Essa parceria tem algo que não estão nos contando? Ana sentiu seu rosto esquentar. Pai, isso não tem nada a ver com... Tem sim, Miguel a interrompeu gentilmente. Sua filha foi a única pessoa corajosa o suficiente para expor a verdade. Sem ela, eu ainda estaria vivendo uma mentira, e vocês continuariam esperando por justiça. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de passos. Dona Clara havia se levantado e caminhava até a mesa central. Com gestos deliberados, pegou uma das plantas e começou a examiná-la. Esta drenagem, ela apontou para o desenho, vai resolver o problema das chuvas? Sim, senhora, respondeu o engenheiro-chefe que até então observava quieto. O sistema foi projetado considerando o histórico pluviométrico da região. Como se aquele gesto tivesse quebrado uma barreira invisível, outros moradores começaram a se aproximar, fazendo perguntas, apontando preocupações específicas. O medo e a desconfiança ainda estavam lá, mas agora misturados com algo novo. Esperança. Miguel observava a movimentação quando sentiu uma mão tocar seu braço. Era seu José. Não confio totalmente em você ainda, o homem disse baixo, mas confio no julgamento da minha filha. Ela sempre enxergou o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguiam ver isso em si mesmas. Ana, que organizava documentos próxima dali, fingiu não ouvir a conversa, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios, enquanto observava seu pai se juntar ao grupo que discutia os projetos. Lá fora, o sol da tarde iluminava as montanhas que cercavam Vila das Flores. As mesmas montanhas que apareciam nos sonhos, fragmentados de Miguel, agora testemunhavam o início de uma nova história. Uma história que, desta vez, seria construída não sobre promessas vazias, mas sobre fundações de verdade e redenção.
3 meses se passaram desde a primeira reunião em Vila das Flores. O outono chegava ao fim, trazendo consigo as primeiras chuvas que preocupavam tanto a comunidade. No entanto, desta vez, o clima não causava o mesmo pavor de antes. As obras de drenagem, primeira etapa do projeto de reconstrução, já estavam quase concluídas. Miguel caminhava pelo canteiro de obras ao lado do engenheiro-chefe, observando as equipes trabalharem. Muitos dos operários eram moradores locais, treinados no curso profissionalizante que haviam estabelecido em parceria com o Senai. Os testes preliminares do sistema de drenagem foram positivos, explicava o engenheiro, consultando sua prancheta. E a escola está praticamente pronta para a reinauguração. E as casas da área mais crítica? Seguindo o cronograma, as famílias devem poder retornar em 2 semanas. Miguel sorriu satisfeito. O som de marteladas e serras elétricas era como música para seus ouvidos. O som do progresso real, não apenas de promessas vazias. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ana. Reunião de emergência em São Paulo. Precisamos voltar agora. Algo no tom da mensagem o preocupou. Ana não era de fazer alarmes desnecessários. Na viagem de volta, ela dirigia em silêncio, o rosto tenso. Somente quando entraram na cidade, começou a explicar. Eduardo Santos, um dos conselheiros que apoiou nossa reestruturação, sofreu um golpe. Alguém hackeou os sistemas da empresa dele e vazou informações confidenciais. Está sendo chantageado para retirar o apoio ao projeto. Helena e Ricardo? Miguel perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Provavelmente. Mas não temos como provar. Eles podem estar presos aguardando julgamento, mas ainda têm conexões poderosas. Chegaram ao escritório para encontrar Eduardo Santos, já os aguardando, acompanhado de sua advogada. O homem parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Miguel, me desculpe. Ele começou, sua voz cansada. Não posso arriscar. Tenho uma empresa para proteger, funcionários que dependem de mim. O que estão exigindo exatamente? Ana perguntou, mantendo o tom profissional. A advogada empurrou um documento sobre a mesa. Querem que ele vote contra a continuidade dos projetos de reconstrução na Assembleia da próxima semana. E não é só ele. Outros conselheiros também foram abordados. Miguel sentou-se pesadamente em sua cadeira. Todo o progresso que haviam conquistado estava ameaçado. Sem o apoio do conselho, os recursos seriam bloqueados. Deve haver algo que possamos fazer, Ana insistiu, folheando o documento. Alguma brecha legal? Já consultamos todos os especialistas, a advogada respondeu. Sem provas concretas do envolvimento de Helena e Ricardo, não podemos fazer nada. Miguel fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça familiar se aproximar. E então, como um flash, uma memória surgiu. Estava em seu antigo escritório, tarde da noite, instalando algo em seu computador. Sistema de backup, murmurou abrindo os olhos subitamente. Ana, lembra aquele cofre que encontramos? Havia mais do que documentos lá. Ele se levantou, energizado pela lembrança. Eu mantinha um sistema de backup paralelo, independente da rede da empresa. Era meu seguro contra exatamente este tipo de situação. Onde está este backup? Eduardo perguntou, um lampejo de esperança em sua voz. Não onde, mas como, Miguel sorriu. A chave enferrujada não era apenas para o cofre. É uma chave criptográfica. Ana entendeu imediatamente. Os arquivos que encontramos codificados no seu computador pessoal. Achamos que eram corrompidos. As horas seguintes foram de trabalho intenso. Enquanto especialistas em TI trabalhavam para decifrar os arquivos, Miguel e Ana organizavam a estratégia para a Assembleia. Mesmo que consigamos as provas, Ana ponderou servindo café para ambos já tarde da noite. Ainda teremos que convencer os outros conselheiros. Não é só isso, Miguel respondeu massageando as têmporas. Precisamos garantir que as obras não parem. Aquelas pessoas em Vila das Flores, não podemos deixá-las na mão novamente. Ana se aproximou colocando a mão em seu ombro. Não vamos deixar. Você não é mais o mesmo homem que construiu aquelas casas da primeira vez.
E eu não sou mais a mesma enfermeira tentando ajudar sua comunidade sozinha. Miguel cobriu a mão dela com a sua, um gesto que se tornava cada vez mais natural entre eles. Sabe o que é engraçado? Quanto mais recupero minhas memórias, mais percebo que precisava perdê-las para enxergar o que realmente importa. O computador emitiu um sinal, indicando que a decodificação estava completa. Na tela, dezenas de arquivos começaram a aparecer. E-mails, transferências bancárias, conversas gravadas, todo o esquema de Helena e Ricardo, documentado em detalhes. Isso muda tudo, a advogada de Eduardo disse, examinando os arquivos. Com essas provas, podemos não apenas proteger os conselheiros, mas acelerar o processo criminal contra os responsáveis. Eduardo Santos parecia ter recuperado anos de vida em minutos. Vou ligar para os outros conselheiros agora mesmo. Precisamos de uma reunião antes da assembleia. Quando finalmente ficaram sozinhos no escritório, Miguel e Ana se permitiram um momento de alívio. Pela janela, podiam ver as luzes de São Paulo brilhando na noite, como estrelas terrenas prometendo um novo amanhecer. Vila das Flores vai receber mais chuva essa semana, Ana comentou, consultando a previsão do tempo em seu celular. Dessa vez, Miguel respondeu, eles estão preparados. Nós todos estamos. O telefone tocou. Era seu José, querendo saber quando voltariam ao vilarejo. Ana colocou no viva voz, e a voz de seu pai encheu a sala. As obras não podem parar agora, minha filha. Tem muita gente aqui finalmente acreditando que é possível mudar as coisas. Miguel e Ana trocaram um olhar cúmplice. Era possível, sim, e eles provariam isso, um tijolo de cada vez. O auditório da sede das empresas Mendes estava lotado na manhã da Assembleia Extraordinária. Além dos conselheiros, dezenas de acionistas e representantes da imprensa aguardavam o início da reunião. No centro da primeira fileira, uma surpresa. Dona Clara e seu José, representando a comunidade de Vila das Flores. Miguel ajustava sua gravata pela terceira vez quando Ana entrou na sala de preparação. Os advogados acabaram de confirmar. Helena e Ricardo conseguiram habeas corpus. Estão a caminho. Ele assentiu, já esperando por isso. Melhor assim. Quero que vejam tudo com seus próprios olhos. Miguel, Ana hesitou, aproximando-se. Tem algo que preciso te contar antes de começarmos. Sobre o dia do seu acidente. A porta se abriu novamente, interrompendo-a. Era Eduardo Santos. Está na hora. A imprensa está alvoroçada com a notícia da libertação de Helena e Ricardo. No corredor, a caminho do auditório, Miguel segurou brevemente o braço de Ana. Depois você me conta, ok? Ela concordou, mas seus olhos carregavam uma sombra de preocupação que ele não conseguiu decifrar. O burburinho no auditório cessou quando Miguel subiu ao palco. Da plateia, rostos familiares e desconhecidos o encaravam com expectativa. Seus pais adotivos, grandes acionistas da empresa, sentavam-se discretamente no fundo. Bom dia a todos, ele começou. Antes de iniciarmos formalmente esta assembleia, gostaria de fazer uma apresentação especial. A tela atrás dele acendeu, mostrando imagens de Vila das Flores. Primeiro, as casas deterioradas, as rachaduras, os problemas estruturais. Depois, fotos recentes das obras de recuperação, dos cursos de capacitação, da escola reformada. Este é o verdadeiro legado que queremos construir, continuou. Não apenas prédios e estruturas, mas confiança e dignidade. Um movimento na entrada do auditório chamou a atenção de todos. Helena e Ricardo acabavam de chegar, acompanhados de seus advogados. Seus olhares encontraram o de Miguel, uma mistura de desafio e apreensão. Que surpresa agradável, Miguel comentou sem perder o ritmo. Já que estão aqui, podem nos ajudar a esclarecer alguns pontos. Ana organizava documentos numa mesa lateral quando notou algo estranho. Helena, ao entrar, tinha feito um gesto, discreto para alguém na plateia. Seguindo a direção, identificou um homem que não deveria estar ali, o antigo técnico de informática da empresa. Miguel, ela chamou baixo, movendo-se em sua direção, mas ele já tinha iniciado a apresentação das provas. Estes documentos, ele apontou para a tela onde e-mails e planilhas eram exibidos,
mostram um esquema sistemático de desvio de recursos. Cada centavo que deveria ter sido investido em material de qualidade. Subitamente, as luzes do auditório piscaram. A tela atrás de Miguel escureceu. Parece que estamos com problemas técnicos, Helena comentou. Um sorriso sutil nos lábios. Mas Miguel também sorriu. Na verdade, não. Ana. Ela apertou um botão em seu tablet e todas as telas pessoais dos conselheiros acenderam simultaneamente, cada uma mostrando uma parte diferente das evidências. Backup do backup, Miguel explicou. Aprendi a não confiar em um único sistema. O rosto de Helena perdeu a cor. Ricardo levantou-se bruscamente, mas seus advogados o contiveram. Mas, sabem o que é mais interessante? Miguel continuou, sua voz ganhando força. Entre todos estes documentos encontramos algo ainda mais significativo. Ana, por favor. Ela hesitou por um momento. Então projetou o último arquivo. Era um vídeo de segurança do escritório de Miguel, da noite de seu acidente. Nele, Helena. E Ricardo confrontava o Miguel, que segurava uma pasta vermelha. Você não pode fazer isso. A voz de Helena soava no vídeo. Pense no escândalo. Já pensei, o Miguel do vídeo respondia. Em tudo, nas famílias, nas vidas em risco. Amanhã vou expor tudo na reunião do conselho. O vídeo mostrava Miguel guardando a pasta no cofre. E então, escuridão. O sistema de segurança havia sido desligado nos minutos cruciais do acidente. Um murmúrio percorreu o auditório. Dona Clara apertava a mão de seu José, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não temos apenas provas dos desvios, Miguel anunciou, sua voz agora carregada de emoção contida. Temos evidências de tentativa de acobertamento, de ameaças, de... Chega! Helena gritou, levantando-se. Você não entende! Tudo o que fizemos foi para proteger a empresa, para mantê-la competitiva. Quem se importa com algumas casas mal construídas quando... Eu me importo! A voz de Ana cortou o ar como um chicote. Aquelas algumas casas são lares, são sonhos, são vidas. Um silêncio pesado caiu sobre o auditório. Miguel observou Helena, a mulher que por anos foi sua mentora e confidente, agora exposta em sua verdadeira natureza. Os senhores têm em mãos, ele dirigiu-se aos conselheiros, todos os documentos necessários para tomar uma decisão. Não apenas sobre o futuro das empresas Mendes, mas sobre que tipo de legado queremos deixar. Ana aproximou-se do palco, trazendo a antiga pasta vermelha, a mesma que tinha desaparecido na noite do acidente e que agora, finalmente, voltava para contar sua história. A votação está aberta, Miguel concluiu, e dessa vez não há como esconder a verdade. A votação do conselho foi unânime. Depois das revelações na Assembleia, não havia mais como sustentar o antigo sistema. Helena e Ricardo foram escoltados para fora do prédio por agentes da polícia, desta vez sem a possibilidade de novo habeas corpus. As provas eram irrefutáveis. No escritório de Miguel, horas depois, a equipe jurídica ainda trabalhava nos últimos detalhes dos documentos. Ana estava na sacada, observando o pôr do sol paulistano, quando ele se juntou a ela. Ainda não. Me contou o que queria dizer antes da Assembleia, Miguel comentou, apoiando-se na grade ao lado dela. Ana respirou fundo, como se reunisse coragem. É sobre a noite do seu acidente. Eu estava no hospital naquela noite, não como enfermeira, mas como visitante. Miguel virou-se para ela surpreso. Como assim? Eu tinha vindo a São Paulo para tentar falar com você. Os problemas em Vila das Flores estavam piorando e ninguém nos dava ouvidos. Consegui descobrir qual era o seu escritório e esperei por horas na recepção do prédio. Vi quando Helena e Ricardo saíram parecendo nervosos. Depois vi quando os paramédicos o trouxeram. Ela fez uma pausa, seus olhos marejados. Fiquei no hospital aquela noite toda, fingindo ser apenas mais uma pessoa na sala de espera. Quando soube que sobreviveu, mas tinha perdido a memória, decidi que precisava fazer algo. Consegui a transferência para sua ala e o resto você já sabe. Miguel processava a informação lentamente. Então não foi coincidência. Não, ela admitiu. Mas cada momento depois disso, cada conversa, cada descoberta, foi tudo real. Eu só não sabia como te contar antes.
Ele se aproximou, tocando suavemente seu rosto. Você arriscou tudo. Valeu a pena. Ela sorriu entre lágrimas. Ver hoje na Assembleia Dona Clara e meu pai, ver a esperança voltando. Foram interrompidos por Eduardo Santos, que trazia os últimos relatórios para a assinatura. Desculpem interromper, ele sorriu discretamente. Mas achei que gostariam de saber. As primeiras famílias já podem voltar para suas casas em Vila das Flores na próxima semana. A equipe de engenharia deu o aval final. Miguel assinou os documentos sem tirar os olhos de Ana. Havia algo diferente no ar entre eles, como se a última barreira tivesse finalmente caído. Preciso ir para a Vila das Flores amanhã cedo, Ana comentou, organizando suas coisas. Prometemos à comunidade que eles seriam os primeiros a saber de cada decisão. Vou com você, Miguel respondeu prontamente. Mas antes... Ele hesitou, então continuou. Que tal jantarmos? Tem um restaurante italiano aqui perto. Podemos conversar sobre tudo, sem empresas, sem escândalos, sem segredos. Ana sorriu, um rubor suave colorindo suas bochechas. Sem segredos seria ótimo. O restaurante era pequeno e acolhedor, com mesinhas na calçada protegidas por um toldo listrado. Sentados ali sob as luzes suaves da noite paulistana, Miguel e Ana pareciam finalmente livres dos papéis que haviam precisado representar. Sabe o que é engraçado? Miguel comentou servindo vinho para ambos. Mesmo quando não tinha memória nenhuma, algo em você me pareceu familiar desde o primeiro dia no hospital. Talvez algumas coisas sejam mais fortes que memórias. Ela respondeu, seus olhos encontrando os dele sobre a mesa. A noite avançava, e com ela vinha a sensação de que um ciclo se fechava para que outro pudesse começar. As luzes da cidade brilhavam como testemunhas silenciosas de uma história que havia começado com dor e enganos, mas que agora apontava para um futuro diferente. Me faz um favor? Ana pediu quando caminhavam de volta ao prédio onde ela havia estacionado. Quando chegarmos à Vila das Flores amanhã, não vá direto para as obras. Quero te mostrar um lugar primeiro. Que lugar? O posto de saúde, onde eu trabalhava como voluntária. Foi lá que te vi pela primeira vez, 6 anos atrás. Você estava verdadeiramente feliz naquele dia, inaugurando o projeto. E agora, ela sorriu. Agora podemos fazer tudo do jeito certo. Miguel parou de caminhar, segurando suavemente a mão dela. Ana, obrigado. Não apenas por me ajudar a recuperar minhas memórias, mas por me ajudar a construir novas, melhores. O vento noturno carregava o perfume das árvores do parque próximo, e na calçada iluminada, 2 corações que haviam se encontrado em meio a escombros descobriam que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O sol mal havia nascido quando Miguel e Ana chegaram à Vila das Flores. O orvalho ainda cobria a grama nas encostas das montanhas, refletindo a luz dourada da manhã. Seguindo o pedido dela, pararam primeiro no antigo posto de saúde. Não mudou muito, Ana comentou, abrindo a porta enferrujada. O interior era simples, mas limpo e organizado. Nas paredes, além dos cartazes informativos, havia fotografias antigas da comunidade. Ali, ela apontou para uma foto em especial. Nela, um Miguel mais jovem cortava a faixa de inauguração, enquanto uma Ana recém-formada em enfermagem sorria ao fundo junto com outros moradores. Era um homem diferente naquela época, Miguel refletiu, tocando a fotografia suavemente. Cheio de ideais, antes de deixar que outros corrompessem o projeto. E agora é um homem diferente de novo, ela respondeu, entrelaçando seus dedos aos dele. Mais forte, mais consciente. Saíram do posto de saúde para encontrar a comunidade já em movimento. O canteiro de obras fervilhava com atividade. Moradores locais, agora devidamente treinados e equipados, trabalhavam lado a lado com a equipe técnica. Dona Clara os esperava na entrada da escola reformada, onde uma pequena cerimônia estava sendo organizada. Não uma inauguração pomposa como as de antigamente, mas uma celebração comunitária. Vejam só, ela sorriu, abraçando a filha e surpreendendo Miguel com outro abraço caloroso. Quem diria que aquela enfermeira teimosa e o empresário, sem memória, nos trariam até aqui? A manhã transcorreu entre vistorias técnicas e conversas com os moradores.
As primeiras famílias começariam a retornar para suas casas reformadas no dia seguinte. Não eram apenas construções mais seguras, eram símbolos de uma transformação maior. Próximo ao almoço, seu José apareceu carregando plantas e documentos. Como representante escolhido pela comunidade, ele agora participava ativamente de todas as decisões do projeto. O pessoal do curso de capacitação está perguntando sobre expandir o programa, ele comentou, consultando suas anotações. Tem gente de outras comunidades interessada. Podemos começar a planejar isso, Miguel respondeu, observando o movimento ao redor. Na verdade, estava pensando em algo maior. Ele conduziu o pequeno grupo até um terreno vazio próximo ao centro comunitário. O local tinha uma vista privilegiada do vale. O que acham de construirmos um centro de formação profissional aqui? Propôs. Não apenas para a construção civil, mas para outras áreas também. Podemos trazer cursos técnicos, parcerias com universidades. Ana apertou sua mão, entendendo imediatamente a visão. Um polo de desenvolvimento regional. Exatamente. Ele sorriu. Vila das Flores pode se tornar um modelo de como reconstruir não apenas casas, mas comunidades inteiras. Seu José coçou o queixo, pensativo. Vai precisar de alguém que conheça a região, que tenha a confiança do povo e de alguém que entenda de projetos sociais e gestão empresarial. Ana completou, trocando um olhar cúmplice com Miguel. O grupo continuou discutindo ideias durante o almoço comunitário, organizado no salão da igreja. O aroma de comida caseira se misturava às risadas e conversas animadas. Em uma mesa próxima, jovens do curso de capacitação mostravam orgulhosos seus certificados recém-recebidos. No final da tarde, Miguel e Ana subiram até o ponto mais alto de Vila das Flores. Dali podiam ver toda a comunidade. As casas com suas novas estruturas sólidas, a escola com seu pátio renovado, o movimento constante de pessoas construindo não apenas paredes, mas um futuro. Sabe o que é mais incrível? Ana comentou, observando o pôr do sol tingir o céu de rosa e laranja. Tudo começou com uma perda. Você perdeu suas memórias. Eu quase perdi a esperança de ajudar minha comunidade. E encontramos algo maior, Miguel completou, virando-se para ela. Encontramos um propósito. Encontramos um ao outro. O vento suave da tarde trazia o cheiro de terra e vegetação, o mesmo aroma que tinha atormentado as memórias fragmentadas de Miguel no hospital. Mas agora não era mais um mistério. Era o perfume de casa. O que? Acha de ficarmos mais um pouco? Ele sugeriu. Tenho uma reunião com a Associação de Moradores amanhã cedo e aquele terreno para o centro de formação precisa ser melhor avaliado. Ana sorriu, recostando a cabeça em seu ombro. Sempre. Existe algo mais para construir, não é? Sim, ele respondeu, abraçando-a. E dessa vez vamos construir juntos. O sol finalmente se pôs atrás das montanhas, mas Vila das Flores continuava viva e pulsante. Das casas reformadas saía fumaça das chaminés preparando o jantar. No centro comunitário, luzes se acendiam para uma aula noturna do curso profissionalizante. Crianças ainda brincavam no novo playground da escola, suas risadas ecoando pelo vale. Era mais que uma comunidade reconstruída. Era uma promessa cumprida, um sonho realizado da maneira certa. E para Miguel e Ana, era apenas o começo de uma história que, como as montanhas ao redor, estava destinada a permanecer firme e verdadeira, resistindo ao tempo e às intempéries. Um testemunho de que sempre é possível recomeçar, desde que se tenha coragem para enfrentar a verdade e amor, suficiente para transformá-la em algo melhor.